Muito bem, então agora vamos ver o ajuste a valor presente na prática. Vamos ver nessa aula 3 exemplos de cálculo do valor presente, contabilização e apropriação da receita financeira. Começando por esse exemplo. Então, imagine que em dezembro a empresa realizou uma venda no valor de R$ 10.000 a ser recebida em 14 meses, em uma única parcela, com taxa de juros embutida de 2% ao mês, com ICMS 18%, PIS 1,65% e COFINS 7,6%. Então, o primeiro passo vai ser sempre calcular o valor presente. Tem várias fórmulas ou vários jeitos de fazer isso. O primeiro jeito pode ser usando a fórmula padrão, no qual o valor presente, o PV, é da sigla em inglês Present Value, mas a gente sempre trabalha com ela em português, que é valor presente igual a valor futuro, ou Future Value, dividido por 1 mais a taxa elevado a n. Então, nesse exemplo aqui, R$ 10.000 é o meu valor futuro, é quanto a empresa vai receber lá depois de passados 14 meses. A taxa é 2%. Sempre que eu vou trabalhar com a fórmula, eu preciso tirar a taxa do modelo percentual e colocar ela no modelo não percentual. Então, 2% eu divido por 100. Então, vai ficar 0,02. Então, 1 mais 0,02 é igual a 1,02 elevado a 14, que é o número de meses que eu vou esperar para receber essa venda. Então, 1,02 elevado a 14 é igual a 1,3195 e uma porção de casas decimais. Aqui está arredondado. Então, o valor presente vai ser a divisão, né, do 10.000 por essa taxa elevada a n. Então, meu valor presente vai dar 7.578,75. Se você pegar a tua calculadora agora e tentar fazer essa divisão, não vai dar exatamente 7.578,75. Para que chegue nesse valor, você precisa fazer 1,02 elevado a 14, salvar esse número na memória e depois dividir o 10.000 por esse número salvo na memória. Aí sim você vai ter o 7.578,75. Uma outra forma de você calcular o valor presente é pelo Excel. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai colocar os valores ali numa tabelinha, lá na planilha do Excel. Então, 10.000 é o valor futuro, a taxa vai ser 1,02, que é 1 mais 0,02, o N é 14. Para você elevar a taxa a N, você pode usar essa equação. Você digita igual, potência, ele vai abrir um parênteses para você colocar a taxa e o N. Você coloca a taxa e eleva a N. Então, na próxima célula, você já vai ter essa resposta, 1,3195. Então, quando você fizer ali na fórmula, ali nessa coluna que está escrito I elevado a N fórmula, quando você fizer colocar essa fórmula ali, ele já vai te dar esse resultado, 1,3195 e algumas casas decimais para frente. E aí você coloca na célula seguinte 1 igual a 10 dividido por 1,3195. Então, o Excel faz todo o esforço para você. Uma outra maneira ainda é usando a calculadora HP12C. Como é que você vai fazer na HP? Você vai fazer da seguinte maneira: 10.000 FV, 14N, 2I e aperta a tecla PV. Então, nesse momento, a calculadora vai te mostrar o resultado de 7.578,75. Então, se eu tenho 7.578,75 de valor presente, 10.000 de valor futuro, significa que eu tenho R$ 2.421,25 de juros de receita financeira embutida nessa operação. Então, aqui você viu 3 formas de você calcular o valor presente. Então, você vai escolher aquela que melhor você se identificar. Eu sugiro que você use o Excel, que para mim é a fórmula mais fácil e mais rápida de resolver. Mas fique ciente que, quando as aulas voltarem, quando a gente for fazer uma prova no modelo presencial, você não vai poder usar o Excel na prova. Então, é importante que você pratique a resolução também de outros modelos, usando HP ou uma calculadora científica, ou uma calculadora financeira, aliás, que você tem. Feito isso, você já vai calcular os impostos incidentes sobre a venda.
Então, um cuidado que você precisa tomar é que a tua receita não é R$10.000. A tua receita é os 7.578,75, tua receita de vendas. Porque tem 2.421,25 embutidos dentro desse 10.000 de juros, em função da operação ter sido feita a prazo. Então, você vai pegar o valor presente, 7.578,75, e vai multiplicar pelos respectivos percentuais dos impostos para que você os calcule. Aí você vai para o passo 3, que é a contabilização da operação. Como você já tem todos os valores, fica fácil você contabilizar. A duplicata a receber, que você vai contabilizar lá no teu ativo realizável a longo prazo, dentro do grupo contas a receber, vai ser no valor de R$10.000. Logo, em seguida, você já vai creditar o ajuste a valor presente, receita financeira a apropriar, pelo valor dos juros que você calculou ali no passo 1. E o crédito, receita de vendas, vai ser o valor presente, que é o 10.000 menos os juros, menos o 2.421,25. Então, a tua receita de vendas é o 7.578,75. E aí, os impostos incidentes sobre a venda são aqueles que você calculou no passo 2. Então, feito o lançamento no diário, você transfere para os razonetes, como você já tem feito nos exercícios anteriores, e no balanço patrimonial, essa duplicata a receber e o respectivo ajuste a valor presente vão aparecer dessa forma. Então, dentro do ativo não circulante, no ativo realizável a longo prazo, dentro de contas a receber, você vai ter a conta duplicatas a receber no valor de 10.000 e uma conta redutora, uma conta de ajuste, chamada ajuste a valor presente, receita financeira a apropriar, ou juros financeiros, ou juros a apropriar, 2.421,25. Agora, vamos ver como é que nós vamos fazer para apropriar, para transferir esse ajuste a valor presente que está lá no meu ativo, no realizável a longo prazo, para receita financeira lá no resultado, certo? Então, lembra que eu falei lá na parte 1 dessa aula que você não transfere essa receita para resultado de forma linear? O que é transferir de forma linear? É pegar todo o juro, esse juro que você identificou que está embutido nessa venda, dividir pelo número de meses e transferir uma parte linear, uma parte igual todos os meses. Então, não é assim que funciona. Você precisa fazer o recálculo do valor presente das contas a receber em cada mês. Como que você faz isso? Então, você vai pegar o valor presente da venda vezes a taxa de juros. Então, olha, o valor presente da venda, 7.578,75, que está ali bem no início dessa tabela, multiplicado por 2%, eu vou ter o juro do primeiro mês, 151,58. Então, a contabilização vai ficar dessa forma. Então, no primeiro mês, você debita ajuste a valor presente, receita financeira a apropriar, que é aquela conta que você creditou quando você registrou a venda, e vai creditar a receita financeira comercial pelo valor do juro do primeiro mês, 151,58. No segundo mês, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai somar o juro do primeiro mês ao saldo devedor. Então, nota ali na tabela, você tem 7.578,75 mais 151,58, que é o juro do primeiro mês, é igual ao 7.730, que é o saldo devedor passado o mês da operação. Então, 7.730,32 ou 33 vezes 2% é igual a 154,61, que é o valor dos juros que você vai estar transferindo para o resultado no mês 2. E você vai fazer isso em todos os 14 meses, seguindo esses valores que estão ali na tabela. Para você entender melhor como é que você constrói essa tabela, eu vou fazer aqui uma demonstração no Excel. Então, na primeira coluna, você vai colocar o mês. Na segunda coluna, você coloca o teu valor presente, 7.578,75. Terceira coluna, você coloca a taxa. E a quarta coluna, você coloca os juros a apropriar. Certo? Então, eu vou ter 14 meses. Confere? Então, eu vou colocar aqui os 14 meses. Ops, foi muito, 14 meses. A taxa é 2%. 2%. Então, também vou colocar aqui dos 14 meses. E aí,
como é que eu vou fazer a construção dessa tabela? Então, a primeira coisa que eu vou calcular é o juro que está ocorrendo no primeiro mês, o juro que a empresa vai receber por ter vendido a prazo. Então, vou colocar aqui, ó, igual ao valor presente vezes a taxa, que vai chegar lá aos 151,57 ou 151,58. E aí, eu vou somar o saldo que eu tenho a receber. Se eu fosse receber no segundo mês, eu teria os 7.578,75 mais o juro incorrido no primeiro mês, que daria os 7.730. Então, quando você faz isso, ó, você vai lá no Excel, faz isso e arrasta, o próprio Excel vai calcular para você todos os demais meses, certo? E aí, se você quiser trabalhar com menos casas decimais, você diminui aqui para ficar só com 2 casas decimais. Note que aqui no mês 14 eu já tenho acumulado os 10 mil reais, que é o valor que eu vou receber. Então, quando chegar no 14º mês, eu já vou ter transferido todos esses valores aqui para o resultado. E no final, lá no 14º mês, quando a empresa receber essa dívida, ela vai debitar o caixa, certo? Debitar o caixa e vai creditar duplicatas a receber. Duplicatas a receber por 10 mil reais. E aquele saldo de ajuste a valor presente já vai ter sido todo transferido para o resultado quando você vai fazendo esses lançamentos mês a mês, certo? Então, vamos para o segundo exemplo. Então, vimos já como é que você vai apropriar. Vamos fazer mais um exemplo para você entender melhor. Aqui nessa observação, juros apropriária e receita financeira apropriária é a mesma coisa, que às vezes a gente usa um termo, às vezes usa outro, mas é sempre no mesmo sentido. Então, vamos ver esse outro exemplo. Então, agora vamos ver um segundo exemplo. No primeiro exemplo, a empresa recebeu a venda que ela realizou com um prazo de 14 meses em uma única parcela. Nesse segundo exemplo, a empresa realizou uma venda de 30 mil e ela vai receber esse 30 mil em 3 parcelas iguais, 3 parcelas de 10 mil cada uma, cujos vencimentos ocorrerão em 14, 15 e 16 meses. Então, agora, ao invés dela receber em parcela única, ela vai receber em 3 parcelas, com a mesma taxa de juros e com os mesmos impostos que nós vimos no exemplo 1. Então, eu vou seguir os mesmos passos. Primeiro, eu vou calcular o valor presente. Utilizando a fórmula, eu vou pegar a parcela dividida por 1 mais a taxa elevada a 14, que é o 14º mês, no qual vence a primeira parcela, mais a segunda parcela elevada a 1 mais a taxa elevada a 15, mais a terceira parcela elevada a 1 mais a taxa elevada a 16. Então, eu tenho a resolução da seguinte forma: 10 mil dividido por 1,3195, que é a taxa de 2% elevada a 14, mais 10 mil dividido por 1,3458. 1,3458 é a taxa elevada à 15ª potência, e 10 mil dividido por 1,3728, que é a taxa elevada a 16, que é o 16º mês, me dando um valor presente de 22.293,35. Então, uma venda feita em dezembro para receber em 3 parcelas iguais daqui a 14, 15 e 16 meses, representa no momento da operação, 22.293,35. Então, entre 30 mil e 22.293,35, eu tenho o valor dos juros embutidos. Utilizando o Excel para resolver essa equação. Então, eu vou colocar lá na planilha do Excel a parcela, vou ter 3 linhas, uma linha para cada parcela, o vencimento, o número do mês que essa parcela vence. Então, a parcela 1 vence no mês 14, a parcela 2 vence no mês 15, a parcela 3 vence no mês 16. Logo em seguida, eu vou colocar a taxa, que eu já vou colocar a taxa com 1,02, que eu já transformei de percentual para não percentual e somei com 1.
coluna seguinte já é o cálculo da taxa, igual eu falei para vocês no slide anterior. Vou colocar igual, potência, né, a taxa e o número de meses, e vou chegar nesse valor. E na última coluna você já tem o cálculo do valor presente da parcela. Faço isso com as três parcelas e no final somo as 3 parcelas e vou chegar no valor presente dessa operação. Já usando a calculadora HP do CC, você vai fazer desse jeito. Primeiro você vai colocar 10.000 PMT, 3N, 2I e vai pedir o valor presente. A calculadora vai te mostrar 28.838,83. Então, 28.838,83 é o valor presente no mês 13, que eu só trouxe a valor presente as 3 últimas parcelas, como se fossem só 3 meses de prazo. Para eu trazer efetivamente esse valor ao tempo zero, ao mês zero, eu vou continuar o cálculo no HP. Então, agora eu vou colocar 28.838,83 FV, 13N, que faltam mais 13 meses para eu descontar, para eu trazer o valor presente, 2I, e vou pedir o valor presente novamente. E aí eu vou chegar em 22.293,35. Faço o cálculo dos impostos da mesma maneira que nós vimos na operação anterior. Então, agora eu vou mostrar para vocês ali no Excel como é que eu faço esse cálculo. Vamos refazer essa tabela no Excel para vocês entenderem melhor. Então, voltando aqui para o meu Excel. Vou abrir mais uma planilha aqui. Então, o que você vai ter? Aqui na primeira coluna você coloca as parcelas, depois você coloca um vencimento, a taxa, aí aqui você coloca a taxa elevada a N, taxa elevada a N, e aqui o valor presente. Valor presente da parcela. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 10.000 durante 3 meses. O vencimento no mês 14, no mês 15 e no mês 16. A taxa 1,02 em todos os meses, certo? Então, dessa forma, vocês vão montando no Excel. Para eu elevar a taxa a 14ª, 15ª e 16ª potência, eu vou usar a fórmula do Excel. Então, eu vou colocar igual potência. Então, olha, ele já me abriu aqui que número que eu quero elevar e que potência que eu quero utilizar. Então, eu quero elevar a taxa, certo? Ponto e vírgula, a 14ª potência, certo? Então, ele já me deu o valor da taxa elevada à 14ª potência. E o valor presente, vou pegar igual a parcela dividido pela taxa. Então, eu vou ter já a primeira parcela trazida a valor presente. Vou fazer isso com as outras 2 parcelas. Então, eu só vou usar as ferramentas do Excel. Vou arrastar aqui a fórmula, certo? Então, você clica na célula, espera aparecer essa cruzinha e arrasta para baixo. E aí, o próprio Excel já fez a conta das três parcelas trazidas a valor presente. Depois, eu vou somar esses 3 valores. E eu tenho aqui o valor presente de 22.293,35. Exatamente como nós vimos nos exemplos lá do slide, certo? Então, agora vamos para o passo 3, para a contabilização dessa operação. A contabilização, você vai notar que não tem diferença, ó. Eu vou debitar duplicatas a receber no longo prazo por 30.000. Todo vencimento é no longo prazo, eu não preciso dividir entre curto e longo prazo, porque as parcelas vão ser recebidas todas no longo prazo. Credito ajuste é valor presente 7.706,65 e credito receita de vendas 22.293,35. Então, olha, esse foi o valor que nós calculamos no passo 1. 30.000 é o valor da minha venda com juros embutidos. Então, os juros vai ser 30.000 menos 22.293,35, que vai dar os 7.706,65. Contabilizo os impostos que incidem sobre a venda sempre sobre o valor da receita de vendas e não sobre o valor com juros.
Então, a empresa não paga impostos sobre o juro, pelo menos não paga ICMS, PIS e COFINS. Ela vai pagar lá no final imposto de renda e contribuição social pelo lucro líquido, mas não nesse momento. Então, contabilizo os impostos pelo valor da receita, transfiro para os razonetes e aí lá no meu balanço vai ficar dessa forma. Eu tenho lá duplicados a receber 30 mil, ajuste a valor presente, receita financeira a apropriar 7.706,65. E da mesma forma, eu vou fazer a apropriação mês a mês, exatamente como nós vimos no exemplo anterior. Então, agora, no primeiro mês, eu vou ter o 22.293,35 ou 36. Aqui o Excel arredonda para só duas casas decimais, por isso que fica dando essa diferença de centavos. Então, no primeiro mês, vou pegar o valor presente vezes 2%, igual aos juros ou a receita financeira que eu vou apropriar no primeiro mês. Vou fazer isso no segundo mês, no terceiro mês, até que eu aproprie todos os meses lá transferindo do ativo para resultado. Note que aqui na tabela, nos 3 últimos meses, já tem a amortização, porque eu paguei, aliás, a empresa vai receber, o cliente vai pagar uma parcela no mês 14, uma parcela no mês 15 e a última parcela no mês 16. Então, como é que você faz isso? Como é que você faz esse cálculo lá no Excel para você conseguir compor essa tabela até o final? Então, eu vou demonstrar aqui para vocês. Então, voltando para o Excel, vou pegar aqui e abrir uma nova planilha. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Vou colocar mais uma vez o mês, o valor presente, 22.293,35, a taxa, os juros e aqui mais uma coluna para amortização. E vou fazer tudo igual. Eu tenho os meses. Então, agora eu tenho mês 14, 15 e 16. Então, aqui termina. A taxa é 2%. Então, vou colocar toda a taxa aqui. Vou calcular os juros. Então, igual ao valor presente do mês anterior vezes a taxa desse mês. Vai dar o juro. Vou fazer isso com todos os meses. Vou arrastar aqui, vou fazer essa conta aqui primeiro, que esse valor vai ser igual ao valor presente mais o juro. E aí, eu vou arrastar até o último mês. Certo? Deixa eu colocar aqui só em 2 casas decimais para ficar mais fácil. E amortização, então, vamos colocar aqui, as parcelas serão pagas nos meses 14, 10 mil reais. No mês 15, mais 10 mil reais. No mês 16, os últimos 10 mil reais, certo? Então, eu tenho aqui as parcelas que serão pagas. Quando? No mês 14. Então, lá no mês 14, a empresa vai amortizar 10 mil da sua dívida. Mas como ela tem juros, dentro desses 10 mil tem juros embutidos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar igual a esse 10 mil, menos o juro embutido nesse mês, e vou fazer o cálculo de quanto vai estar amortizando da minha dívida. E aqui eu vou ajustar, porque até então eu não tinha nenhum valor recebido, nenhum valor que o cliente tinha me pago. Então, no 14º mês ele me pagou, então eu vou pegar. Agora, o que o cliente me deve? Então, ele me deve o que ele me devia no mês anterior, menos o que ele me pagou nesse mês, correto? Então, agora ele só me deve 19 mil. Vou fazer a mesma coisa no segundo mês, ó. 10 mil, menos os juros que existem nessa operação. E vou repetir a mesma fórmula aqui, ó, nos 3 últimos meses. No último mês, a mesma coisa. Eu vou pegar o 10 mil, menos os restinhos dos juros. O que vai acontecer? No último mês vai ficar zerada a minha dívida aqui. Porque, aliás, vai ficar zerada a dívida do cliente porque ele me pagou tudo, certo? Então, dessa forma aqui, vocês constroem essa tabelinha. Entendido? E agora vamos para um último exemplo aqui, que é um pouquinho diferente. Vamos ver esse exemplo 3. Vamos supor que essa mesma venda de 30 mil
para ser recebida em 3 parcelas de 10 mil cada uma, a empresa fez um contrato da seguinte forma: a primeira parcela ela recebe no mês 16, a segunda parcela no mês 18 e a terceira parcela no mês 20, com a mesma taxa de juros, com a mesma carga tributária. Então, eu vou fazer exatamente da mesma forma, só que agora a primeira parcela vai ser elevada a 16, a segunda a 18, a terceira a 20. Da mesma maneira, eu vou fazer lá no Excel. Então, olha aqui, eu tenho as parcelas. Lá no exemplo anterior, eu coloquei 14, 15 e 16, eram vencimentos de meses sequenciais. Aqui eu só tenho vencimento de meses não sequenciais. Mas a forma de resolver é a mesma coisa. Então, notem que se eu vender um valor de 30 mil para ser recebido em 3 parcelas nos meses 16, 18 e 20, o meu valor presente vai ser R$ 21.015,76. Exatamente como mostra no Excel aqui. Mas se você quiser usar HP, você faz dessa maneira. Você zera, FCLX é para você zerar a memória da calculadora. Então, sempre que você for começar uma operação na calculadora, faz essa limpeza. Aí você digita 0GCF0, 0GCFJ. E aí você diz para a calculadora que você quer que ela repita 15 vezes esse 0GCFJ. Você faz isso digitando 15GNJ. Aí lá no mês 16 tem o recebimento da primeira parcela. Aí você digita 10.000GCFJ. No mês 17 não recebe nada, então 0GCFJ. No mês 18 eu recebo mais 10.000GCFJ. No mês 19 não recebo nada, 0GCFJ. E no mês 20 eu recebo a última parcela, 10.000GCFJ. Coloca a taxa, 2i, e digita FNPV, o novo valor presente, certo? E aí eu vou chegar nesse mesmo valor que o Excel me deu e que o uso da fórmula me deu. Então você escolhe como você quer fazer essa operação. E aí você calcula os impostos dessa forma. Espera aí que eu esqueci de mudar o valor aqui. Certo? Não é 7 mil. Então, você vai colocar esse mesmo valor aqui. E aí, você vai transferir, vai para o próximo passo, que é a contabilização dessa operação. Da mesma forma que no exemplo anterior, débito duplicados a receber pelo valor total, ajuste o valor presente a crédito dessa conta pela diferença entre o valor futuro e o valor presente, calculo os impostos, calculo e contabilizo, né? Transfiro para os razonetes e lá no balanço vai ficar dessa maneira, certo? E o passo 4 vai ser também a apropriação ou a transferência da receita financeira do ativo para o resultado, certo? Então, a construção da tabela vocês já viram e agora nós vamos exercitar um pouquinho. Então, lá no Moodle você já tem um exercício com 10 oportunidades de exercitar tanto um ajuste a valor presente de parcela única, quanto um ajuste a valor presente de parcelas sequenciais, quanto ajuste o valor presente de parcelas não sequenciais, ok? Então, nos vemos no chat do Moodle.